Atenção, acontecendo agora os últimos momentos do julgamento do jogador Daniel Alves. Ele vai falar, ele vai prestar o depoimento dele no julgamento. E aí? E o resultado vai sair hoje? Acusado? Ele já é. Ele vai ser absolvido ou condenado? Ele vai ser inocentado ou ele vai pegar uma cadeia e vai ficar vários anos atrás das grades? Ele é acusado de um estupro dentro de uma casa noturna em Barcelona, na Espanha, nesta quarta-feira, o último dia de julgamento. A mulher do Daniel Alves já prestou depoimento, foi ontem. A Juana Sanz afirmou que o marido chegou em casa bêbado no dia do suposto crime. Está tentando falar que ele estava... a moça também estava, ele também. Estão falando isso, estão falando aquilo, o advogado, a defesa fazendo o trabalho, a acusação pedindo aí 12 anos de prisão, o Ministério Público quer 9. Agora, o que vai acontecer? A juíza, ela vai anunciar dentro de instantes, vai anunciar amanhã, ela não tem prazo, ela pode anunciar hoje como pode não anunciar. E o Daniel Alves, vamos para Barcelona? Atenção, deixa eu só mostrar aqui, a promotora Celeste Leite dos Santos já está aqui, ela está por dentro do caso, ela comentou aqui o julgamento, né? E volta nesse último dia para fazer uma análise desse trabalho que vem acontecendo, que pode levar à prisão dos principais jogadores do futebol brasileiro. Ana Paula Gomes, direto de Barcelona, a gente abre o canal Brasil-Espanha. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde, Gotino, todo mundo que acompanha a gente aqui no Balanço Geral, terceiro e último dia de julgamento do jogador Daniel Alves aqui no Tribunal de Barcelona, e será a vez do jogador falar perante os juízes. Ele que acompanhou esses 2 dias, tudo o que aconteceu na sala do tribunal, sentado, sem algemas, ao lado de um policial, sem mostrar muita interação com as testemunhas e também reação. A gente espera, claro, para a defesa do jogador, a expectativa é de que ele fale que estava bêbado na noite do suposto estupro, no dia 30 de dezembro de 2022. Algo que foi bastante falado nos depoimentos de ontem, principalmente dos amigos de Daniel Alves e também da esposa dele, a modelo Juana Sanz, que era muito esperado esse depoimento, durou poucos minutos, aí menos de 10 minutos, mas nesse tempo ela disse que o marido chegou naquela noite bêbado em casa, cheirando a álcool, chegou a bater no armário e só depois cair na cama. Então ela reforça a estratégia da defesa, que é realmente dizer que ele teria bebido muito nessa noite, não tinha plena consciência do que estava fazendo. É uma tentativa de aliviar uma possível pena. Essa é a 5ª versão de Daniel Alves para o caso. A sentença pode não sair hoje, aí vai depender da decisão da juíza Isabel Delgado Pérez, mas ela tem alguns dias, aproximadamente 15 dias isso deve acontecer, porque Daniel Alves está preso. Então a decisão deve ser um pouco mais rápida do que normalmente acontece. Ele que está preso há pouco mais de 1 ano, lembrando que a promotoria fala em 9 anos de prisão, a acusação, que era a pena máxima para esse tipo de crime aqui na Espanha, 12 anos, mas vai caber recurso em qualquer tipo de decisão no Tribunal de Apelação, que seria a 2ª instância aqui na Espanha. A gente volta com novas informações no Balanço Geral. Obrigado, Ana. Assim que terminar o julgamento, então, você me chama. A mãe do Daniel Alves, muita expectativa do que ela vai falar depois do depoimento do filho, o Daniel Alves. A promotora Celeste Leite dos Santos está aqui. Promotora, eu queria entender uma coisa. Quando a defesa diz, a Juana Sanz, instruída, inclusive, fala em que ele estava alcoolizado. De certa forma, ele está admitindo culpa e colocando a culpa na bebida, como se fosse uma permissão para abusar de uma mulher. E isso não acontece. Eu queria entender por que a defesa está indo por esse caminho. Eles admitem a culpa, mas querem o atenuante da bebida? Bom, o interrogatório, que é o momento que vai ter agora, é um momento de autodefesa. Então, é um momento que se dá além da defesa técnica, que já está sendo feito pela advogada espanhola, que ele apresente a sua versão, uma forma de se defender. Eu estudei o Código Penal espanhol e nós temos 2 situações. A primeira situação no Código Espanhol está no artigo 20, que se a pessoa está completamente embriagada, seja por álcool, por substâncias psicofacientes, qualquer tipo de drogas,
e não era previsível que ele iria praticar esse crime, na verdade, é possível até que fique isento de pena. Isento de pena, o que significa? Que a pessoa praticou o crime, ela é culpada, mas não vai receber uma pena. Agora, Peraí, isso faz parte, então, do Código Penal espanhol. No nosso aqui não tem, né? No nosso Código Penal, não tem exatamente assim. Na verdade, tem um agravante, da embriaguez pré-ordenada. Perfeito. Às vezes é invocado, se é uma embriaguez acidental, aqui no Brasil, aí você, eventualmente, como um argumento de defesa, costuma ser aceito. Por exemplo, você toma um remédio e você não pode tomar álcool. E você não sabia que aquele remédio continha álcool. Então, você vai e comete um crime. E aí, isso seria uma embriaguez acidental. Diferente se você vai num bar, vai numa área VIP, numa boate, é claro que você supõe que você possa fazer algo se estiver embriagado. Então, perfeito. Então, a promotora, ao analisar o Código Penal espanhol, encontrou duas situações. Uma é essa, de que... agora a gente entende por que a defesa está indo por esse caminho, porque vai tentar mostrar que ele estava alcoolizado, que ele estava sem condições de perceber o que ele estava fazendo. O que eu, particularmente, acho um absurdo ir por esse caminho, mas é a lei. Então, o advogado, ele vai em cima do que a lei permite que ele use, né? Tem uma segunda possibilidade, ainda dentro do tema da embriaguez, que aí são as atenuantes. Atenuantes, no Brasil, é um pouco diferente, são circunstâncias legais. Já lá, funciona mais como uma causa que diminui a pena. Se considerar essa atenuante análoga, porque eles falam assim, circunstâncias, não tem expresso embriaguez, mas falam qualquer situação semelhante às hipóteses acima. Então, aí pode ter uma redução de até metade da pena. Então, por exemplo, se for 9, 4 anos e meio, se eu te condenar por 12, porém não é tão simples assim esse raciocínio. Por quê? Porque podem ter, ao mesmo tempo, circunstâncias agravantes e atenuantes. Aí a juíza, quando ela for julgar, porque primeiro ela vai dizer, bom, os fatos aconteceram, ela vai responder um sim ou não. Depois ela vai analisar, ele foi culpado por esses fatos? Aí um sim ou não. Bom, então já que aconteceu, ele é culpado, agora eu vou dosar a pena. Então ele não está dizendo que ele não é culpado. Se só tiver atenuantes, ele pode pegar uma pena bem branda. Bem menor. Mas tem os agravantes. Como, por exemplo, eu conversando com um advogado amigo meu, ele falou que uma pergunta feita a Juana Sanz foi importante. O Daniel Alves chegou em casa dirigindo? Exatamente. Por quê? Porque se ele tem condições de dirigir, ele tem uma certa noção do que está acontecendo. E aí, essa é uma pergunta fundamental. Ele chegou em casa sozinho ou alguém o levou? Então, são perguntas justamente para ir por esse caminho, né? Se ele tinha consciência do que estava fazendo ou não. Quanto ele gastou na boate? Não tem a fatura do cartão de crédito, por exemplo? Deixa eu te falar. Sobre o consumo de bebida. Por exemplo. Eu acho essa lei maluca. A gente que reclama tanto das leis brasileiras, como é que você pode ter no Código Penal, se o cara bebeu, ele não tinha ciência do que estava fazendo? Né? E se mata alguém também? Porque o Código Penal é para todo tipo de crime, não só para um crime um crime sexual, um crime de estupro. Exatamente, para todos os tipos de crimes. E aí a juíza ela tem que chegar a uma conclusão. O que prepondera nesse caso? Prepondera, então, a atenuante, o fato de ele estar embriagado? Ou prepondera o fato de que a vítima estava vulnerável, ele a colocou dentro do banheiro, tem uma superioridade física em relação a ele, tem uma circunstância de gênero, que também é prevista no Código Penal, que aí ele pode compensar, e aí compensa, uma anula a outra. Ou ela dizer, não, uma prepondera em relação à outra. Se uma preponderar em relação à outra, ou vai aumentar muito a pena, ou vai diminuir muito a pena. Perfeito. Mas, deixa eu fazer uma perguntinha. Eu li sobre os depoimentos. Os funcionários da boate disseram que ele estava bêbado. Todos eles disseram que ele estava bêbado. Agora, desde o primeiro instante, primeiro ele negou. Depois ele criou 4 versões ditas à polícia. Isso não pesa muito na hora do julgamento? A juíza vai olhar, vai ver, cá, você contou isso, contou aquilo, negou aqui, e agora está contando isso. Com certeza. Isso até aqui no Brasil é
o que eu costumo colocar nas minhas alegações finais como promotora de justiça. Fala assim, olha, a vítima sempre contou a mesma história. E ela não só contou uma narrativa, a narrativa dela foi corroborada por provas. Quais provas? Teve um exame de impressões digitais no banheiro, tem as câmeras da boate, tem as amigas que confirmaram o relato dele e ele em cada momento apresentou uma versão diferente. Essas contradições certamente serão exploradas pela acusação no momento do interrogatório dele. Mas não basta só estar embriagado para você poder ou isentar de pena ou excluir. É preciso que isso não tenha sido pré-ordenado, ou seja, que ele não tenha pré-meditado e que ele não tenha sido possível que ele previsse esse resultado, ou seja, que ele se comportaria Mas dessa pesa forma. na decisão da juíza, é isso? E que se tiverem todas as circunstâncias, não só ele está bêbado, mas ter sido imprevisível que ele se comportaria daquela maneira. A embriaguez não foi acidental. Ele sabia que ele estava ingerindo bebida alcoólica. Promotora, eu tenho um pedido. A promotora pode ficar com a gente até o final do programa hoje, porque a gente vai ter a Ana Paula Gomes dentro de instantes, ao vivo. Terminando o julgamento, a gente gostaria de ouvir uma análise, já que a senhora tem conhecimento do caso, tem conhecimento do Código Penal espanhol, então isso é muito importante. E pode ser que a juíza já dê, por ser um caso de repercussão mundial, pode ser que ela já dê o veredito dela ali, né? Já tiveram outros casos que ela deu imediatamente, tem casos que ela pede um prazo, né? 5 dias, 10 dias, 15 dias, 2 dias, mas pode ser que ela fale, olha, o caso está encerrado, a pena é essa, ou ele está absolvido, ele está condenado. Então, a gente vai trazer aqui dentro dessa edição do Balanço Geral. Todos os dias, segunda e terça, o julgamento terminou antes do término do balanço. Se acontecer hoje, a gente vai acionar a promotora Celeste Leite dos Santos para participar com a gente aqui fazendo análise juntamente com o nosso Lombardi.